Imagina um casal de idosos vivendo tranquilamente no campo, longe de tudo e de todos. Tranquilo, né? É verdade. Só que assim, poucos sabiam que por trás dessa vida sossegada aí, havia uma história bem sombria. Alice e Gerald Uden pareciam pessoas comuns, até que a verdade veio à tona. Houve crimes que foram friamente calculados, corpos desaparecidos e um mistério que levou quase 40 anos para ser resolvido. Mas como conseguiram manter esse segredo enterrado por tanto tempo? E o que afinal levou eles a cometerem essas coisas tão cruéis? Hoje vamos entrar nessa história de crimes brutais, mentiras e segredos enterrados no passado. Então prepare-se, porque o que você vai ouvir é tão inacreditável quanto perturbador. Então se você gosta de vídeo de casais idosos e criminosos, já clica aí no joinha Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo que vem por aí. e bora pro vídeo! Em uma cidade pequena chamada Wyoming, no interior dos Estados Unidos, vivia um casal de idosos que parecia levar uma vida tranquila, tímida, tipo uma vida comum mesmo. Eles eram conhecidos pelos vizinhos como um casal calmo e sossegado, que cuidava das suas terras e evitava chamar a atenção, ou seja, bem de boa. Ninguém imaginava que Alice e Gerald Uden, por trás dessa fachada de boas pessoas aí, estava escondida uma história de assassinatos e segredos sombrios, que ficaram ocultos por quase 40 anos. Alice Louise Uden nasceu em 1939 e durante sua vida enfrentou uma série de relacionamentos conturbados. Não sabemos detalhes sobre sua vida, mas ela tinha 5 filhos, que eram dos seus casamentos anteriores. Em 1970, Alice conhece Ronald Holtz, quando ele servia como militar, e era um veterano do Vietnã. Ronald era descrito como instável, provavelmente por causa dos traumas da guerra. Nessa época aí, Alice trabalhava como enfermeira. A relação dos dois começou rapidamente e logo se casaram. No entanto, o casamento foi marcado por conflitos e tensão. Um tempo depois, Alice diz à família e às autoridades que Ronald sumiu e que ele tinha abandonado a família. Inicialmente acreditaram, até porque ele tinha um histórico de instabilidade emocional. A Alice pede divórcio em 1975 e é concedido pelo governo, já que Ronald nunca foi localizado para receber a documentação. Algum tempo depois, a Alice, já com seus 37 anos, divorciada 3 vezes, com seus filhos para criar, conhece Gerald Uden. Na época ele tinha 34 anos e também já havia passado por 3 divórcios. Gerald estava divorciado da sua última esposa, Virginia Uden. Ela tinha 2 filhos de outro casamento e Gerald adotou as crianças na época em que estavam casados, em 1975. Já em 1976, a Alice e o Gerald se casam, isso pouco após se conhecerem, já que os dois tinham passado por relacionamentos problemáticos e traumáticos e só queriam começar uma vida nova. Após o casamento, eles se mudaram para uma fazenda no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, onde passaram a viver juntos. Até aí tudo normal. No verão de 1980, a Virginia, a ex-esposa do Gerald, e também seus filhos de 10 e 11 anos, chamados Richard e Regan, marcaram com Gerald para irem caçar pássaros, ali mesmo na área rural onde Gerald morava. Depois de um tempo, a mãe da Virginia, que se chamava Claire Martin, começou a ficar muito preocupada, já que suas filhas e seu neto não retornaram e nem deram mais notícias da tal caça aos pássaros que iam fazer com Gerald. Ela então reportou desaparecimentos para as autoridades, já que eles tinham problemas sérios relacionados à pensão e viviam em conflitos. As autoridades iniciaram uma investigação e encontraram o carro que a Virginia estava dirigindo naquele dia, perto de Dixon Park. Na verdade, esse carro era da mãe dela e estava abandonado, cheio de galhos em cima, como se estivesse escondendo ele mesmo. Essa descoberta intensificou as preocupações de que algo havia acontecido, já que o carro estava fora de rota e não haviam sinais da criança e também da Virginia. Só que dentro do carro, os investigadores encontraram cartuchos e manchas de sangue. As amostras de sangue foram enviadas para análise e comprovaram que o sangue era de Virginia, mas não tinha nada dos filhos dela. No parque encontraram algumas coisas, como algumas roupas de criança, uma faca e até um casaco que a mãe de Virginia disse que ela mesma havia presenteado sua filha com ele. Esses achados aumentaram ainda mais as suspeitas de que a Virginia e seus filhos tinham sido vítimas de um crime, mas como não encontraram os corpos e também como não tinham evidências suficientes para fazer uma acusação formal contra Gerald, o caso permaneceu sem solução. Gerald foi questionado pela polícia sobre a localização de sua ex-esposa e filhos. Ele alegou que Virginia havia fugido com as crianças e se distanciado da família, mas sua história gerou suspeitas, é claro. Alguns anos se passaram e por causa da pressão da polícia e da comunidade por conta dos desaparecimentos, o casal vendeu a fazenda e se mudou para o estado de Missouri. Lá eles buscaram uma nova vida, com sossego e tranquilidade, e para os novos vizinhos
anos, eles eram um casal comum e bem reservados. Esse comportamento, é claro, criou uma fachada perfeita para os dois. E assim foi passando os anos, e ainda não tinham nenhuma evidência sobre os desaparecimentos. Só que em 1994, o filho de Alice, chamado Todd Scott, foi quem chamou a polícia e desempenhou um papel importante na investigação. Ao longo dos anos, o Todd criou coragem para questionar o que realmente havia acontecido com o Ronald, o marido da sua mãe que havia desaparecido. E Alice disse a ele que havia matado ele com um tiro na nuca, enquanto ele dormia, e que escondeu o corpo em um barril e descartou em uma mina abandonada. Ele compartilhou suas suspeitas com as autoridades. As autoridades chegaram a ir até essa mina abandonada, que ficava em Wyoming. Procuraram pelo barril, mas não encontraram absolutamente nada. E o caso continuou arquivado por mais 11 anos. Em 2005, a Divisão de Investigação Criminal de Wyoming reabriram o caso e foram até a casa de Alice questionar ela. A Alice disse às autoridades que a história que ela comentou com o Todd não era real, e que foi só uma invenção mesmo, e que não tinha nada a ver com o caso do sumiço de Ronald. As autoridades, sem prova nenhuma, vão embora dali, mas eles não ficaram satisfeitos e resolveram conversar com Erica Hayes, que era a outra filha de Alice. Os investigadores até retornaram para a antiga casa de Alice para tentar encontrar alguma coisa, mas sem sucesso. E com isso o caso continuou sem solução até então. Em 2013, a mãe de Virginia, a Claire Martin, faleceu aos 92 anos de idade. Então os investigadores resolveram reabrir o caso novamente. Pouco tempo depois, os investigadores retornaram até aquela mina abandonada que o Todd havia comentado, e daí encontraram os tais barris com os restos mortais que foram identificados com base em evidências de DNA como sendo de Ronald. O corpo de Ronald estava lá há praticamente 40 anos, exatamente onde e como Alice havia deixado. E na parte de trás do crânio havia um furo causado por um tiro. Essa descoberta aí foi ponto crucial nas investigações, porque confirmou as suspeitas sobre o envolvimento de Alice no desaparecimento e na morte de Ronald. Com isso, em 23 de setembro de 2013, a Alice foi levada sob custódia aos 74 anos de idade. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento na morte de Ronald, mas após ser confrontada pelas evidências encontradas pelos investigadores, ela confessou. Ela justificou dizendo que ela fez isso com ele porque ele agredia ela, e também ele ameaçou a filha dela, a Erica, ainda quando criança. Então ela tirou na nuca de Ronald, colocou em um barril e jogou na mina abandonada. As autoridades também questionaram ela sobre os desaparecimentos de Virginia e das crianças, mas ela negou qualquer envolvimento e disse que não sabia absolutamente nada sobre o desaparecimento deles. O Gerard, na época, estava com 72 anos de idade e trabalhava como caminhoneiro, e passava longos períodos fora de casa. E não demorou muito tempo, ele entrou em contato com as autoridades. O Gerard achou estranho a prisão de Alice e até deduziu que foi pela morte da Virginia e dos filhos, e pelo jeito ele nem sabia do passado da sua atual esposa. O Gerard, então, relatou para as autoridades o passo a passo de como ele atirou e matou Virginia e os dois garotos. Ele disse que o motivo foi porque ele não queria pagar a pensão alimentícia, que era de $150 por mês. O Gerard confessou que colocou os corpos em barris e jogou no lago Fremont. Ele também disse que descartou a arma e até tentou fazer o carro da Claire cair de um penhasco, mas não teve sucesso. Por isso ele escondeu o carro com aqueles galhos. Com isso, ainda em 2013, o Gerard recebeu 3 prisões perpétuas após a sua confissão do assassinato de Virginia, do Richard e do Regan. A Alice, por outro lado, teve seu julgamento iniciado em 2014, a qual respondeu pelo assassinato de Ronald em 1974. Ela tentou alegar legítima defesa, mas acabou não dando muito certo, e com todas as evidências encontradas, já tinham o suficiente para condená-la. Alice foi condenada por assassinato em segundo grau. O júri estava convencido que Alice cometeu o assassinato, mas que não foi premeditado. Então ela foi sentenciada à prisão perpétua. Alice faleceu 5 anos depois, em 2019, em um hospital penitenciário, devido a problemas de saúde. Após 2 dias de sua morte, o Gerard quis retratar a sua confissão e colocou a culpa na Alice. Mas o tribunal rejeitou a sua tentativa de retirar a sua declaração de culpa. Bom, os dois ocultaram por décadas os crimes que cometeram, quase levaram esses segredos para o túmulo. E se não fosse pelos filhos da Alice ter contado tudo para as autoridades, com certeza eles nunca confessariam. Bom, conta aqui nos comentários o que achou dessa história. E se você gostou do nosso conteúdo, já deixa aí o seu joinha. Se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo sinistro e curioso. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de histórias de um casal sinistro e... Até a próxima!